Cumprimentava a Sra. Ministra, Dra. Maria Luísa Albuquerque, uma ilustre Ministra de Estado e das Finanças. Cumprimentava o Sr. Presidente da Distrital do CDS-PP. Cumprimentava os seus Presidentes de Câmara, os seus deputados, os seus dirigentes e militantes simpatizantes do PSD e também do CDS-PP, todas as nossas estruturas autónomas, os senhores autarcas todos presentes, os seus convidados, minhas senhoras e meus senhores. Ao realizarem em conjunto estas jornadas, em todo o país, os partidos que apoiam e sustentam o Governo de Portugal pretendem dar um sinal inequívoco de confiança no rumo e na ação desenvolvida pelo Governo da coligação PSD-CDS-PP e no futuro de Portugal. Senhora Ministra, é com grande satisfação que recebemos Vossa Excelência novamente em Viseu nestas jornadas Portugal Investir. Pelas ligações familiares que tem ao nosso distrito, pelo conhecimento que tem dos problemas e dos anseios também do nosso território, mas fundamentalmente por ser para nós uma referência política de competência, firmeza, seriedade e também de confiança na ação política. Sabemos que tem um trabalho extremamente difícil e absorvente e, ao mesmo tempo, tem a capacidade de ouvir e de explicar, com a calma e a contenção necessária, os dislates, as mentiras, a demagogia, a impreparação técnica de alguns políticos, a par da desonestidade intelectual de outros. E todos, a Sra. Ministra, têm a calma e a contenção necessária para os ouvir. Sra. Ministra, estamos confiantes no trabalho, na ação do Governo, que é liderado pelo Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, na sua governação, que é uma governação séria, uma governação realista e uma governação responsável. Aproveitamos também estas jornadas para manifestar todo o nosso apoio e solidariedade às tomadas de posição que a Sra. Ministra e o Governo português tiveram no processo de negociação nas instituições europeias sobre o programa de assistência à Grécia. Vossa Excelência e o Governo português foram eleitos democraticamente para defender os interesses de Portugal e não da Grécia, da Alemanha ou de qualquer outro país da União Europeia. Fizeram-no com clareza e convicção, de uma forma determinada na defesa do interesse de Portugal e dos portugueses. A União Europeia tem princípios e regras e os acordos devem ser respeitados e cumpridos. O que assistimos durante este período, em relação à questão grega, por parte de alguns políticos, jornalistas e comentadores, foi, no mínimo, confrangedor. O deslumbramento pela pose e a indumentária, o deslumbramento pelo vedetismo e as tomadas de posição dos governantes gregos é, no mínimo, inaceitável. Tudo era perfeito, tudo compreensível. A legitimidade era inquestionável. As promessas eleitorais tinham de ser respeitadas. Falar do governo grego só se for para elogiar. E se alguém se permitir criticar, corre o risco de ser apelidado de mau cidadão europeu, defensor da Alemanha, um insensível social e até um mau democrata. A par destas posições, outros tentaram passar uma imagem sibilina e subliminar. Se a austeridade acabar na Grécia, também acaba em Portugal. Se eles aumentam os ordenados e pensões, nós também poderemos aumentar. A vitória deles é nossa, como se Portugal estivesse na mesma situação da Grécia. Como se Portugal não tivesse já a sua austeridade a diminuir, os salários e pensões a melhorar progressivamente por ação do Governo e dos portugueses. E após o acordo realizado, que irá evitar a asfixia financeira da Grécia, mais nada referiram, mais nada disseram. Um acordo que foi bom para a Grécia, mas também consideramos que foi bom para todos os países da União Europeia. Senhora Ministra, sabemos que os portugueses não querem que os sacrifícios já feitos sejam em vão.
ninguém de certeza quer voltar a uma espiral de novo endividamento, de novo esbanjamento de dinheiros públicos e de facilitismo à boa maneira socialista, que termine novamente numa nova bancarrota e nova brutal espiral recessiva. Os portugueses precisam de confiar que estamos a construir todos um país melhor, com um crescimento que tem que ser duradouro e um crescimento sustentável. Hoje somos um país livre e respeitado, que temos acesso a financiamento para investirmos, para termos crescimento económico, para combatermos o flagelo do desemprego e também para contribuirmos para a criação de emprego, de oportunidades de emprego para os nossos jovens, que deve ser também uma prioridade do país. Este é o nosso grande desafio, informar e explicar com uma mensagem, que é uma mensagem que tem que ser uma mensagem de verdade, uma mensagem sem facilidades, compreensiva também, assumindo com humildade os eventuais erros cometidos, mas transmitindo, e isto às vezes tem faltado, transmitindo sempre confiança e esperança no futuro. Os portugueses têm o direito de saber com que podem contar, por parte do Governo e da oposição, e concretamente o Secretário-Geral do PS, António Costa, número 2 do partido e do Governo do engenheiro José Sócrates. É um político que não podemos nunca desvalorizar, e ninguém desvaloriza, porque é um nosso adversário. Mas é um político que tem um discurso que é calculista, um discurso demagógico e suficientemente dúbio para ter várias interpretações conforme o desejo das pessoas, com um posicionamento político errático. Ora se identifica com o Syriza, ora se distancia, conforme a informação dos média e das redes sociais são ou não favoráveis. Como correu mal, passou a criticar, dizendo que faltou capacidade de diálogo e de negociação e lança novamente algo politicamente inócuo, a agenda para a década. Pelo meio, toma algumas posições corretas, como a de reconhecer que este Governo fez um bom trabalho. Mas uma certeza temos, o Dr. António Costa e os seus principais apoiantes fizeram parte dos governos que levaram Portugal à ruína e à bancarrota. Senhora Ministra, para termos investimento, precisamos de um ambiente favorável à iniciativa empresarial, com mais confiança. Um quadro fiscal estabilizado, que estamos a caminho dele, mas que aponte também num sentido de redução da carga fiscal, que pensamos que estamos neste caminho, introduzindo assim uma maior competitividade numa economia também ela mais exportadora. Precisamos também de continuar a reforma do aparelho de Estado. Precisamos de ministérios cada vez menos pesados. Precisamos também de menos deputados. Precisamos que sejam abolidas muitas entidades inúteis e também ainda mais diminuição de cargos. Devemos discutir todos, por um lado também, aquilo que é o papel do Estado. O papel do Estado enquanto Estado regulador, moderador, supervisor e também prestador. Para nós, que fique claro, o Estado não se esgota nas funções de soberania. Tem de cuidar e tem que ter esse desidrato de cuidar do bem-estar da população, aquilo que todos nós chamamos de Estado Social, e promover o desenvolvimento. E Estado Social, por um lado, que por artes mágicas deixou de ser uma preocupação da oposição. Para nós o social é a prioridade das prioridades, mas é também uma obrigação de todos, do Estado, dos cidadãos e da sociedade em geral. Debater a sustentabilidade do Estado Social é uma demonstração de sentido de responsabilidade e uma forma séria também de defender esse mesmo Estado Social. Precisamos de um Estado forte, bem gerido, que cumpra com eficiência todas as suas funções. Mas precisamos também de uma administração pública, isenta, moderna e eficiente ao serviço da sociedade, cuja reforma deve ser feita com os funcionários públicos, que são os principais agentes da mudança. Temos que os motivar, realçando a sua dedicação e competência às suas funções. Senhora Ministra, precisamos de funcionários públicos altamente qualificados, com valores de ética e de responsabilidade, que são essenciais para a qualidade da decisão. E nós temos esses funcionários públicos e temos que saber valorizar os funcionários públicos que temos em Portugal. Nenhum país progride com um aparelho de Estado ineficiente.
Entendemos também que um Estado tem que dar a prioridade a uma harmoniosa desconcentração de serviços públicos, tem que dar à descentralização administrativa e ao incremento da autonomia municipal. Pensamos que as últimas decisões tomadas neste domínio, pensamos que vão no sentido certo. Senhora Ministra, a criação de um ambiente propício ao investimento passa por termos também decisões amigas dos investidores, e estamos a tê-las, mas também por resolver problemas estruturais, como é o caso da Justiça, e assumirmos todos como desígnio nacional o combate eficaz à corrupção. A Justiça é decisiva, mas a morosidade da Justiça e os fracos resultados conseguidos nos domínios da criminalidade económica e financeira transmitem uma noção de falta de eficácia. É urgente todos termos, e a Justiça também haver uma grande reforma que permita uma Justiça célere, segura e próxima do cidadão. O combate eficaz à corrupção deve ser uma prioridade. Deverá haver celeridade na aprovação da legislação sobre a criminalização do enriquecimento ilícito e não justificado, bem como a responsabilização, que deve ser civil e criminal, dos decisores públicos que assumam compromissos ruinosos para o interesse público em proveito próprio e de terceiros. O combate sem tréguas à corrupção é uma questão de decência pública, mas um sinal também de grande respeito pelos sacrifícios feitos pelos portugueses. Senhora Ministra, sabemos que conhece bem o nosso território e por isso compreende a nossa reivindicação de termos investimento público nos domínios da ferrovia e rodovia e termos apoio ao investimento que precisamos ainda em termos da nossa atividade económica, porque precisamos de fixar pessoas e empresas e também combatermos na nossa região o flagelo do desemprego. Mas só queremos investimento útil e sem luxo, com critério e rigor. Não queremos estádios de futebol, TGVs, a festa da parque escolar, novas scouts. Sabemos que quem paga mais tarde a má utilização dos dinheiros públicos, a mania das grandezas de alguns decisores públicos, a má governação, são sempre os mesmos, os contribuintes, os portugueses. Por isso, Senhora Ministra, minhas senhoras e meus senhores, temos todos uma missão e essa é a mudança de Portugal, o bem-estar e a felicidade dos portugueses. Queremos que Portugal continue a ser uma nação independente, respeitada e orgulhosa da sua história secular. Muito obrigado.